Aula de missiologia, o perfil do missionário do Novo Testamento. A gente pergunta, existe um padrão? O Novo Testamento dá um padrão para o missionário? Não dá padrão, tá, irmãos? O Novo Testamento não dá padrão, ele dá modelos, é diferente, tá? Padrão é aquele negócio que tem que todo mundo seguir certinho. É quadrado, tem que ficar quadrado, é triângulo, tem que ficar triângulo, é redondo, tem que ficar redondo. Isso é padrão. O Novo Testamento não dá padrão, mas ele oferece modelos. Aí o modelo, ele pode ser imitado e pode ser modificado, pode ser adaptado também. E a história das missões, ela começa mostrando para nós, a gente viu semana passada que existe um modelo que é o modelo de Pedro, do apóstolo Pedro. E qual que é o modelo do apóstolo Pedro? O modelo missionário do apóstolo Pedro. Ele é o modelo que ele chega depois. Você vê que ele está ali na comunidade de Jerusalém, fica na comunidade de Jerusalém, e ele recebe uma revelação, e por causa da revelação é que ele vai na casa de Cornélio. Por isso que ele vai lá. Sem revelação ele não sai do lugar. Depois chega a notícia de que o evangelho está lá em Samaria. Por causa do que chegou a notícia de que o evangelho está em Samaria, Pedro chega depois. Aí depois nós temos a notícia de que o evangelho está em Antioquia, nos tempos do apóstolo Paulo, e lá vai mais uma vez Pedro para Antioquia. É um modelo missionário. Como assim? Nós, irmãos, vivemos numa sociedade, os irmãos já sabem, chamada de pós-modernidade. Pós-modernidade, tudo é relativo, tudo é plural, nada é definitivo. Essa é a sociedade que a gente está. Nenhum de nós vai ter uma chance, uma oportunidade de chegar e encontrar um campo virgem, folha em branco. Você não vai chegar lá e vai encontrar e vai assim, ninguém sabe nada de Jesus, ninguém nunca ouviu falar de Jesus, ou ninguém tem religião nenhuma. Sempre que você chegar para evangelizar, para fazer missões, em qualquer lugar, você vai encontrar já um pessoal que ele tem páginas escritas, ele já tem uma história escrita. Nós não estamos no século I, nós estamos no século 21 e na era da pós-modernidade. E cada milímetro de terra do planeta está mapeado. O pessoal está morando na Groenlândia, o pessoal está morando no Alasca, está morando na Antártida. Ou seja, o pessoal está espalhado pelo mundo inteiro. Você vai chegar lá, mesmo que não seja a nossa cultura evangélica, pentecostal, assembleana, lá já existe uma tradição religiosa. Também já existe lá alguém que manda, algum político que manda ali. E a alfabetização, o pessoal já está alfabetizado. Não conhece a mesma verdade que você, mas já conhece alguma coisa. Aí eu fiquei espantado um dia, porque eu era bem mais imaturo. Aí eu fiquei espantado um dia que me chegou um moçambiqueno aqui no Brasil. Aí ele veio do Islã. E ele me disse o seguinte, que ele era formado em administração por uma universidade de Moçambique e que estava aqui no Brasil para ser sheik do islamismo e espalhar a religião islâmica para cá. Na minha infantilidade, o que eu pensava sobre Moçambique? Que ninguém tinha formação nenhuma. Isso aí faz muito tempo, tá? Eu imaginava que era todo mundo peba, ignorante, sabe, iletrado, não sabia das coisas. E o que a gente descobre? Que nós estamos bem distante da realidade do mundo que a gente vive, muito distante. Você não vai encontrar página em branco. Quando você chegar lá, tem muita água que já correu por baixo daquela ponte. Você não vai chegar no ponto zero, mata virgem, primeira machado que vai derrubar as árvores aqui. Não, você chega depois. É o modelo do apóstolo Pedro. Você chega depois. E aí você vai ter uma dificuldade, porque quando você chega depois, alguém já fez alguma coisa antes de você. Vocês acham que vocês imaginam a Índia como? A Índia tem 1,5 bilhão de pessoas. Esse 1,5 bilhão de pessoas, você tem uma igreja na Índia, que o primeiro mártir na Índia, de acordo com a tradição, foi o apóstolo São Tomé. O primeiro mártir. Ele foi martirizado na Índia, se a tradição estiver correta. Estamos no século I. São Tomé do século I. A Índia está com
2.000 anos sendo evangelizada, 2.000 anos sendo evangelizada. Só que a porcentagem de cristãos lá não alcança 5%. Não alcança 5%. O que aconteceu com os missionários? Por que eles não tiveram força para evangelizar a Índia e fazer com a Índia igual fizeram com a Grã-Bretanha? Porque a Grã-Bretanha ela era um país de bárbaros. Eram chamados saxões, mas bárbaro mesmo, não sabia, não tinha a escrita, sabe? Não sabia o latim. Bárbaros, a palavra bárbaro, tá vendo? Barbados, tudo bárbaros, costumes bárbaros. E não é que eles não eram civilizados. Eles tinham uma civilização, mas era uma civilização saxônica, ânglica. Isto é, já tinha alguma coisa ali. Só que chegaram os primeiros missionários lá na Grã-Bretanha e conseguiram, a muito custo, com muito trabalho e aos poucos, conseguiram ir fazendo a cristianização da Grã-Bretanha, ao ponto de que quando chegou no século XVI, aconteceu a reforma anglicana na igreja, porque era todo mundo católico, deixou de ser católico e virou anglicano. O que aconteceu com a Índia? Por que os missionários que já vêm evangelizando a Índia desde o século I não conseguiram fazer a mesma coisa com a Índia? E hoje, questão de 5% só de pessoas se confessam cristãos na Índia. Aí você pensa o seguinte: é um país a ser evangelizado. Quando você chega lá, você vai encontrar juntas missionárias, escolas, faculdades. Não é um povo bronco, aquela imagem que aparece lá do rio Ganges, aquela pobreza e tal. Mas não é um povo idiota, não é um povo iletrado, não é um povo bronco. Eles são um povo que eles têm cultura, são inteligentes, eles exportam cultura, eles exportam. Aí você fala: que país é esse? Por que a gente não consegue evangelizar ali? Se eles têm cultura, se são letrados, se têm faculdade, se eles têm ciência para isso, eles têm faculdade de religião comparada lá. Se abrir um seminário de teologia lá, do nível que a gente abre aqui, eles vêm, aprendem, mas eles vão questionar muito, por causa que eles já estão fundamentados na religião deles, que é o hinduísmo, mas muito fundamentado mesmo. E aí na hora do debate, na hora do discurso, na hora do embate, na hora da comparação das fundamentações, é que a gente perde. Na hora de comparação, o que se mostrou é que nós temos pouco preparo para poder evangelizar um país do tamanho da Índia, mas pouco preparo. Detalhe, é um país atômico, eles possuem a tecnologia da bomba atômica e a construíram. Estão ali, lado a lado, e que vão fazer parte da Terceira Guerra Mundial com tranquilidade. Agora, é todo mundo alfabetizado? É todo mundo sabido? É todo mundo envolvido em faculdade, universidade? Não. Tem uma grande população lá. Na próxima aula eu vou trazer um livro chamado O Futuro Chegou. Aí eu vou mostrar o livro para vocês conhecerem os vários aspectos das nações que existem, que mostra que existe uma grande taxa de analfabetismo e de pobreza lá sim. Só que existem cidades mais desenvolvidas e outras que estão ainda lá no século XVIII, XVII, XVI. A tecnologia não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. Não só a tecnologia não chegou, como a igreja não chegou lá, e a igreja que chegou não teve força nenhuma. De lá vem notícia para nós que o pessoal chegou e falou o seguinte: apresentou a Bíblia, apresentou Jesus, a cruz, não sei o que, e falou: mas Jesus era o que? Deus. Ah, Deus, seja bem-vindo. Nós temos mais 3 milhões aqui. Perceberam? Não é um problema de provar a divindade de Jesus, porque eles têm facilidade em aceitar que Jesus era Deus. Os indianos, eles têm facilidade em aceitar que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque a religião hindu ensina isso, sem dificuldade nenhuma. Nesse ponto, faltou a eficácia desta mensagem para eles. Aqui se anuncia Jesus, Filho de Deus, para nós. É uma novidade, porque aqui no Brasil só Jesus é o Filho de Deus, o restante está na unha do capeta, né? É o que a música canta. Aí o que acontece? Jesus, Filho de Deus, que resolve todos os problemas, né?
Ah, mas eu tenho aqui, sabe, ó. Aí leva você no altar, e lá eles têm centenas de deuses que resolvem problemas, irmão, centenas. O Deus que resolve problemas, eles têm lá, e um, para cada situação. Ah, o Deus que se encarnou, não tem problema. Krishna também se encarnou. Tem música na nossa igreja, não tem problema, nós temos música aqui também. Aí quando você vai para os países assim mais aprofundados, lá na África, por exemplo, a gente fala milagres. Aí o macumbeiro lá, o feiticeiro bom mesmo, o bruxo, fala que tem também milagre, tem também milagre bom, do brabo e bom. E aí, como que você vai, sabe, você tem a visão romântica, que nem eu comecei dizendo para os irmãos, romântica, porque eu li o livro de missões aqui no Brasil, e eu acho que com esse livro de missões românticas eu estou pronto e preparado para enfrentar o mundo. Aí você chega lá e existe uma estatística, tá bem, de que para 4 missionários que vão, 3 voltam, e voltam sem fé. Esse é o detalhe. Vão e voltam desconvertidos, desiludidos, porque você vai achando que você é igual Charles Finney, né? Eu acabei de ler o livro Heróis da Fé. Charles Finney, ele tinha um auditório lá de mais de 1.500 pessoas que o ouviam, e eu li lá o sermão sobre George Whitefield, onde as pessoas saíam das cavernas, sabe? As pessoas saíam lá das minas de carvão e iam ouvir o sermão do Sr. George Whitefield. Eu vou ser um missionário igual George Whitefield. Aí, fora de contexto, você vai chegar lá e vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sem poder levar uma alma para o batismo. Uma alma para o batismo. Aí o Sr. William Carey, ele passou por isso, porque o William Carey estava na Inglaterra, casado com uma bela moça, e pastor de uma igreja batista, um salário razoável para ele se manter na Inglaterra, não era um lugar ruim, sabe? Mas ele tinha uma paixão missionária, ele queria ser pastor missionário na Índia. Mas a mulher dele ficou louca da vida, isso não se faz. Se o chamado é seu, por que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Mas então ele tanto insistiu, que ele conseguiu convencer a igreja batista a enviá-lo em missões. Mas só enviar, não é sustentar não, enviar. E a mulher dele foi a pulso, sabe? Foi daquele jeito. Aí a gente fala o seguinte: mas é que ela não era convertida, né? Ela não era convertida. É que ela não casou para ir para a Índia. Porque o que tem a ver a Índia com a sua vida na Inglaterra? O que tem a ver? O que você vai enfrentar lá? Qual é o prazer que você tem? Chegando lá, cultura inóspita, não conhece a língua de ninguém, apesar que eles falavam inglês, tá? Eles foram para a Índia, mas a Índia ela era um protetorado da Inglaterra, tá bem? Então tinha um monte de ingleses lá, não é um solo assim totalmente vivo. Mas chegando lá na Índia, cadê a medicina de ponta? Cadê a facilidade do pão diário? Cadê o leite, né? Cadê a energia elétrica? Chegou lá, sabe quando você chega no interior mesmo que não tem nada, e você vê que o tempo se arrasta, demora para passar, e você quer vir embora para São Paulo, porque aqui a vida acontece e lá não acontece? Acredite, no interior a vida se arrasta. Nosso Deus, misericórdia, você não envelhece no interior de jeito nenhum, porque demora para passar o tempo lá. E lá vai o Sr. William para evangelizar os indianos que não estão nem aí para a pregação dele, porque não faz efeito, não tem efeito nenhum. E não tem Bíblia na linguagem deles, não tem nada, e não tem igreja, sabe? E para piorar as coisas, ele é inglês, e os ingleses são os senhores dominadores da Índia. E para piorar, adoece o filho do Sr. William Carey. Adoece e morre. Aí acabou com a amizade, né? Não tem mãe que aguenta um negócio desse. Já não queria ir, adoece, ora, e a criança morre na Índia. Saiu, que argumento você tem para apresentar para tua esposa que você saiu com a visão de Deus e que você foi evangelizar a Índia, que nem Tomé conseguiu evangelizar, e ninguém conseguiu fazer nada?
E passam-se os anos e você não converte ninguém, você não batiza ninguém, e o filho ainda morre. A mulher do senhor William Carey entrou em parafuso, sabe? Depressão, ela tinha crises de loucura, ela não participava da reunião de casa, sabe? Do culto de casa, ela perdeu a fé. E o segundo filho também. Está indo embora a família do missionário. Cadê o Deus que enviou o missionário para o campo? De cada 4 que vão, 3 voltam, e voltam sem fé. Porque você está trabalhando com um povo que não está recebendo o evangelho, e Deus não está dando nenhum sinalzinho do céu de que vai dar certo o que você está fazendo ali. Nenhum sinalzinho do céu. Até que por fim a mulher do missionário morre também. Dá para ficar ou dá para voltar? Ah, rapaz do céu. Fica lá. E o outro detalhe, e cadê a comunicação da igreja expedicionária? O que é a igreja expedicionária? É a igreja que envia. Cadê a comunicação da igreja que enviou o William Carey? Nenhuma. Que as igrejas abandonam seus missionários no campo, literalmente, tá? Ó, irmão, boa sorte, está aqui, paz do Senhor. E pronto, autóctone, tá? Por sua conta e sorte e risco, e graças a Deus. Então aquela história que você lê lá dos irmãos morávios que se vendiam como escravos, né? É nesse contexto aí. Se vendeu como escravo, foi para evangelizar, não sabemos se eles evangelizaram, não sabemos se eles ganharam alguém para Jesus, simplesmente se venderam como escravos, e foram. É uma história que está nos anais, mas não se conta que teve resultado nenhum. E não foram só 2, não, foram centenas que fizeram isso aí. Se venderam como escravos para poder fazer missões como escravos, mas morreram na escravidão sem ganhar nada para Jesus. Morreram na fé, na fé. E a igreja expedicionária? A igreja expedicionária não lembra. Por quê? Ela tem uma outra agenda. A igreja expedicionária aqui, ela tem uma outra demanda. Nós estamos muito bem, obrigado, nos preparando para o próximo congresso. É só entrar no carro e parar lá na porta da igreja. Por que eu tenho que me preocupar com o irmão que está se perdendo lá na fronteira da Bolívia, se foi Deus que deu a missão para ele? Aí, de cada 4 que vão, 3 perdem a fé e voltam sem fé. Aí tem a história de a gente lê histórias românticas de um outro missionário que ele foi para a África, fez missões na África, e a malária levou os filhos dele embora. A malária. Chegou com a família robusta, mulher, filhos, não sei o que, não ganhou alma nenhuma para Jesus, fazia aqueles cultos que a gente faz aqui, pregava, ninguém estava nem aí, passava de longe, e tinha a filha dele que adoeceu, o filho adoeceu e morreu, outro filho adoeceu e morreu, aí a filha adoeceu. Ele pegou a criança, a menina, ele enterrou a mulher dele que morreu de malária também, pegou a criança, entregou lá para morrer na mão da mulher e de uma outra pessoa, e veio embora. Ele era um missionário americano, e veio embora. Veio embora e passou 25 anos, uma moça apareceu procurando por ele, e achou. Quando encontrou o cidadão, barbudo, fedendo, sem dente, descabelado, tomando todas, entregue ao nada. Pai, o que foi que aconteceu? Que pai? Eu sobrevivi, pai, eu sobrevivi. O senhor me deixou lá para morrer, mas eu sobrevivi, eu vim aqui para poder encontrar o senhor. Não, mas não adianta não, por causa que eu fui para a África e Deus me abandonou na África, e Deus não me deu nenhuma alma o tempo que eu fiquei lá, e ainda me levou minha mulher e meus filhos embora. Não, mas o senhor está enganado, porque quando o senhor pregava lá, tinha um negrinho lá, catarrento, que ele ouvia e entendia tudo que o senhor pregava, e aquele menino, ele cresceu, e ele virou o meu marido, e ele é o pastor da igreja lá, que conta com mais de 500 membros. Tem essas histórias que a gente lê, sabe? É gostoso ler missões, porque você tem esse lado dissaboroso, sabe? Desastroso da história, mas você vai ter os relatos daquele fruto que é colhido a longo prazo, que foi o caso do senhor William Carey. Ele perdeu esposa, ele perdeu filhos, mas ele casou-se de novo. Aí ele casou-se de novo, essa irmã aí já estava lá mesmo dentro do contexto,
e ele conseguiu prestígio, porque o William Carey ele se instruiu, ele traduziu a Bíblia para aquele dialeto dos indianos, aquele dialeto, e conseguiu converter o primeiro crente indiano. Quando ele conseguiu converter o primeiro crente indiano, ele foi lá e batizou esse primeiro crente, e a notícia se espalhou. Quando a notícia se espalhou, aí pegaram o irmão convertido, bateram no irmão convertido, mas bateram, até matar o primeiro irmão que o William Carey converteu. Dá para você ficar esperando 10 anos para converter uma alma, perder a família, quando converteu o primeiro, ser assassinado? Mas não desistiu, continuou lá, se tornou uma pessoa importante ali dentro da sociedade que ele estava vivendo, teve que aprender toda aquela cultura, ele se tornou um indiano de alma, não de religião, mas de alma, até que por fim, o pessoal que se tornou aluno dele, aluno do Dr. William Carey, por causa que ele ajudava na língua, na tradução, no jornal, queimaram o jornal que ele tomava conta lá, os indianos, sabe? Dá vontade de pregar para um povo desse? Um povo que você está fazendo tudo para levar eles para o céu e eles querem transformar sua vida no inferno? Queimaram o jornal que ele demorou um tempão para poder levantar o jornal, fazer a tradução da Bíblia, conseguir vários livros importantes lá, queimaram, perseguiram, acabaram com tudo, mas alguns alunos dele começaram a se converter e ele começou a batizar. E havia lá um costume na Índia que era terrível, porque o costume era de se queimar a viúva. Queimar a viúva, né? Ela já teve o azar de casar com um camarada e o camarada morreu cedo, 35 anos, 25 anos. E na hora que enterrava o defunto, queimava-se a viúva junto com ele. Viva! Viva! E a outra tradição também de que mulher indiana, ela poderia ser desflorada por qualquer homem, tá? Não é uma coisa que tinha lei para dizer não. Azar dela que foi estuprada, azar dela. E o William Carey pegou essa bandeira aí e começou a lutar contra esse negócio de as mulheres serem mortas junto com seus maridos. Começou a lutar, só que com intervenção da Inglaterra, tá bem? Não é uma coisa indiana. Eles estavam lá fazendo levantando documentos com a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha invadido a Índia lá e estava tomando conta. Não foi um negócio fácil assim. Quer dizer, teve frutos? Teve frutos. É tão numeroso quanto o que a gente tem aqui? De jeito nenhum. Não é numeroso. Dá para poder fazer grandes merchandisings, propaganda, colocar na internet? Também não dá. Também não dá. Você recebe lá a notícia de que foram queimadas 200 igrejas. Foram mesmo, 200 igrejas, onde tinha lá 6, 7, 8, 10 membros, 10 irmãos. Mas tem grandes igrejas lá também, tá? Não tem só igreja pequena não, tem grandes igrejas lá também. Como que eles fazem o trabalho é que fica difícil, a gente não sabe qual que é o ritmo de trabalho lá. Mas tem grandes igrejas lá também, não sei se elas são cheias, mas elas estão lá também. Só não conseguem fazer um trabalho eficaz e eficiente, missionário, de conversão, e sair está muito longe, muito distante da realidade. Deixa eu parar um pouquinho.